bom dia. Nós lemos ontem o capítulo 30 de Êxodo. Êxodo, capítulo 30. Nós vimos aí no versículo 28, onde Deus fala para Moisés que o altar da oferta queimada, com todos os seus utensílios e a bacia com suporte, que tinha que o quê? Ungir, né? Tudo que tinha ali dentro do tabernáculo. Você deve usá-lo, né? O óleo da unção, que era no versículo 23, 24, ele fala todos os óleos, perfumes que ele fala que deveria ser usado, quantidade que deveria ser usada. Fala sobre que tem que ser usado também azeite para o óleo da unção, que seria um óleo sagrado de unção, que deve ser preparado com habilidade, versículo 25. Ele deve ser um óleo sagrado de unção. Versículo 26. Você deve usá-lo, Moisés, para ungir a tenda de reunião, a arca também do testemunho. Versículo 27. A mesa também, com todos os utensílios em cima da mesa, o candelabro com os utensílios, o altar do incenso. Você deve ungir todos eles. Versículo 28. O altar da oferta queimada com todos os seus utensílios e a bacia com suporte, que é aquela que antes de entrar lá tinha que lavar os pés e as mãos, senão Deus, ficava muito chateado e, morria. Versículo 29. Santifique-os Arão e os seus sobrinhos, que são sacerdotes, santifique todas as coisas que estavam ali, os utensílios, tudo. Acabei de acordar, nem lavei o rosto. Para que eles se tornem santíssimos. Todo aquele que tocar nesses objetos deve ser santo. Versículo 30. E você ungirá Arão, Moisés, seu irmão mais velho, e os filhos de Arão também, seus sobrinhos, e os santificará. Assim que ungir, já serão sagrados, serão santificados, a fim de que sirvam como sacerdotes para mim, Deus Pai de Jesus. Versículo 31. Você, Moisés, dirá aos israelitas: olha, israelitas, esse deve continuar sendo um óleo sagrado de unção para mim, que sou Deus Jeová, Deus Javé, Deus dos exércitos, por todas as suas gerações. Versículo 32. Será que tem ainda esse óleo de unção lá em Israel? Não deve ser passado no corpo de ninguém. Esse óleo de unção não poderia ser passado no corpo de ninguém. Era só para consagrar só os utensílios, tudo que Deus mandava. Eu não lavei o rosto não, tá? Deus mandava. Então, era um óleo que não era para passar no corpo de ninguém. Era um óleo para ser passado onde Deus mandava, um óleo sagrado para ungir. Isso está no versículo 32 do capítulo 30 de Êxodo. Não deve ser passado no corpo de ninguém, e vocês não devem fazer nada com a mesma composição do óleo de unção. Não pode fazer nada com a mesma composição. Não pode pegar a receita de bolo e querer fazer igual. Não pode, Deus não deixa. Será algo sagrado esse óleo de unção, porque ele é sagrado e deve continuar sendo sagrado para vocês, israelitas. Versículo 34. A seguir, Jeová, Pai de Jesus, disse a Moisés: Moisés, pegue os seguintes perfumes em partes iguais. Gotas de estoraque. Lembra que tem alguns perfumes, eu até falei para vocês aqui, que tem essa composição estoraque. Tem da Natura, que para nós aqui, quando você for pegar um perfume, você olha na composição dele se tem estoraque. Eu lembro que tem um da Natura que é amadeirado, que tem estoraque, mas lá na Ásia ele é doce e aqui é amadeirado. O gosto, Luciana, não, gente, o cheiro amadeirado. Ônica, gálbano, perfumado e olíbano puro. Alguns perfumes têm olíbano,
Então Deus gostava dessas composições. Então ele deu a receita também, né? De como fazer o óleo sagrado, o óleo da unção sagrado. Tô limpando aqui, sei que é falta de educação e eu peço perdão para vocês. Versículo 35. Faça com essas coisas um incenso. A mistura aromática deve ser preparada com habilidade. Ele, o incenso, levará sal. Será puro esse sal e será sagrado. Versículo 36. Você deve, Moisés, triturar parte dele até virar pó fino e deve pôr um pouco dele diante do testemunho na tenda de reunião, aonde eu, Deus, Pai de Jesus Cristo, Deus Jeová, me apresentarei a você, Moisés. Ele deve ser santíssimo para vocês, israelitas. Versículo 37. Não faça para o seu próprio uso o incenso que você fará com essa composição. Não pode ser para uso de vocês. Tem que ser só para mim, Deus, Pai de Jesus Cristo. Você deve, Moisés, considerar esse incenso, onde eu te dei essa receita, algo sagrado para Jeová. É sagrado, então é só dele. Não é para fazer para vocês, é só meu. Eu dei a receita, eu que fiz, é meu. Vocês não devem usar para vocês. Vocês não devem fazer a mesma composição para vocês, porque é meu. Deus Jeová falou isso, que era dele. Versículo 38. Quem fizer um, um incenso semelhante a esse para sentir o seu aroma, será eliminado do seu povo. Eliminado, morto. Agora vamos para o capítulo 31 de Êxodo 3:1. Hoje eu tô com a voz assim meio que... Deixa eu dormir de boca aberta. Êxodo capítulo 31, versículo 1. Jeová disse mais ainda a Moisés. Jeová estava conversando bastante com Moisés, né? Versículo 2. Veja, Moisés, eu escolhi Bezalel. Veja, Moisés, versículo 2. Veja, Moisés, eu escolhi Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá. Versículo 3. Deus continua falando com Moisés. Eu o encherei com o Espírito de Deus. Quem que ele vai encher? Dando-lhe sabedoria com o Espírito de Deus, entendimento e conhecimento de todo tipo de trabalho de artesão. Viu? Eu falei que Deus dá dom pra gente. Eu falo, gente, que dom que Deus me deu. Até hoje eu não descobri. Eu tentei pintar, não consegui. Tentei bordar, não consegui. Tentei fazer bolo, não consegui, meus bolos não saem bem. Uma boa cozinheira, não sou assim, sou normal, erro. Minha comida sai sem sal. Nem café, gente, o meu café sai bom. Eu tento, mas aí eu fui me perguntando, qual foi o dom que Deus me deu? Será que Ele me deu algum dom? Porque Ele tem que ter dado algum dom. Se Ele me deu algum dom, eu até hoje não descobri, tá, meninas? Não descobri de jeito nenhum. Para você ver, gente, que nós dependemos totalmente de Deus, que no versículo 31 do capítulo, não, no versículo 3 do capítulo 31 de Êxodo, Deus fala que ele escolheu Bezalel. Pensa em chamar o filho de Bezalel. Bezalel, vem cá. O seu pai, Uri, U-R-I, Uri, o filho de U, seu avô Ur, da tribo de Judá, quer falar com você. Versículo 3. Eu, Deus, Pai de Jesus Cristo, eu, Deus, Jeová, encherei com o Espírito de Deus, do meu Espírito, do Espírito de Deus, Pai de Jesus, o Bezalel, dando-lhe ao Bezalel sabedoria, entendimento e conhecimento de todo tipo de trabalho de artesão. Então, o dom de Bezalel
Foi Deus que deu, não nasceu com ele. Está no versículo 3 de capítulo 31 de Êxodo. Versículo 4. Para elaborar projetos artísticos, para trabalhar com ouro, para trabalhar com prata e com cobre. Versículo 5. Para lapidar e incrustar pedras e para fazer todo tipo de trabalho com madeira. Versículo 6. Além disso, para ajudá-lo a Bezalel, designei o Oliabe, filho de Aissamaque, da tribo de Dan. Ele pegou uma tribo, outra, né, de tribo de Judá. Esse Aliabe, o Oliabe, filho de Aissamaque, era da tribo de Dan. D.A. com tio, Dan. Também encherei de sabedoria o coração de Dan, de Oliabe. Encherei o coração dele de todos que são habilidosos, para que façam tudo o que eu, Deus, Pai de Jesus Cristo, ordenei a você, Moisés. Eu que vou encher eles de dons, com o meu espírito, o espírito de Deus. Então, se você acha que você tem um dom, pode ter certeza, foi Deus que te deu. Versículo 7. Moisés, a tenda de reunião, a arca do testemunho e a lâmpada, a tampa sobre a arca do testemunho, todos os utensílios da tenda. Versículo 8. A mesa também, com os utensílios, os candelabros de ouro puro, com todos os seus utensílios, o altar do incenso. Versículo 9. O altar da oferta queimada, Moisés, com todos os seus utensílios. A bacia também, com suporte, onde você coloca água para Arão, para os sacerdotes, lavar as mãos e os pés antes de entrar. Versículo 10. As vestes, as vestimentas sagradas que eu mandei você fazer para Arão e os sacerdotes, os filhos de Arão. As vestes dos filhos de Arão para servirem como sacerdotes para mim, que devem ser vestes feitas do jeitinho que eu mandei, com a linha, com a cor, com o tecido que eu mandei. Eles farão tudo o que eu ordenei a você, porque no versículo 3, porque versículo 3, vai no versículo 3 novamente, eu o encherei, essas pessoas com o Espírito de Deus, dando-lhes sabedoria, entendimento e conhecimento de todo tipo de trabalho de artesão. Está no versículo 3 do capítulo 31 de Êxodo. Deus que enche essas pessoas do Espírito dele para que essas pessoas pudessem ter o dom artístico para fazer tudo que Deus tinha mandado por cada detalhe, cada detalhezinho, tudo da forma que Deus queria. O Espírito de Deus ele ia encher essas pessoas iam fazer exatamente o que Deus gostaria que ele fizesse, da maneira que ele fizesse, para não errar. Versículo 9. O altar da oferta queimada, com todos os utensílios do altar, a bacia com o seu suporte para lavar o pé e a mão antes de entrar, senão morre. Versículo 10. As vestes de fino tecidos, as vestes sagradas para Arão, o seu irmão mais velho Moisés, o sacerdote Arão, as vestes dos filhos de Arão, que são sacerdotes também, para servirem como sacerdotes, os filhos deles, os seus sobrinhos. Versículo 11. O óleo de unção e o incenso perfumado para o santuário. Essas pessoas farão tudo o que eu ordenei a você, Moisés, para que seja feito. Então eu vou dar o meu dom, eu vou entrar neles, vou encher do meu espírito, o Espírito de Deus, para que esses artesãos façam da forma que eu ordenei. Eu dei uma ordem, eu não pedi, eu dei uma ordem para ser feito. E vai ser feito da maneira que eu falei
cada detalhezinho, porque eu vou colocar o meu espírito dentro desses artesãos. E eles vão fazer exatamente como eu quero. Oliabe e Bezalel. Versículo 12. Jeová, pai de Jesus, disse mais a Moisés. Versículo 13. Moisés, diga ao povo israelitas: vocês devem, sem falta, guardar os meus sábados. Aí eu perguntei para uma pessoa, ela falou: Luciana, domingo já é dia de semana. Domingo não é final de semana. Domingo já é um dia de semana. Então, realmente, o sábado dá um sábado. Versículo 12. Jeová, pai de Jesus, disse mais a Moisés. Versículo 13. Moisés, diga aos israelitas: vocês, israelitas, devem sem falta guardar os meus sábados. Os sábados são de Deus, Pai de Jesus. Pois isso é um sinal entre mim e vocês por todas as suas gerações, para que saibam que eu, Pai de Jesus, Jeová, o santifico. O sábado, o santifico. Eu, Pai de Jesus, Jeová, o santifico o sábado. Versículo 14. Guardem o sábado, pois o sábado é sagrado para vocês, israelitas, povo de Israel. Quem profanar o sábado, quem fizer alguma coisa no sábado, varrer a casa, fazer pão, fazer alguma coisa, será morto. Será morto. Está no versículo 14 do capítulo 31 de Êxodo. Isso. Olha, versículo 14. Guardem o sábado, pois o sábado é sagrado para vocês, israelitas. Quem o profanar o sábado será morto. Deus irá matar. Está no versículo 14 do capítulo 31 de Êxodo. Luciana, eu não sou israelita, gente, eu sou brasileira, você é brasileiro. Não sei se você é israelita, se você nasceu em Israel. E estava falando para o povo israelitas para guardar os sábados. Eu sei que adventista guarda os sábados, então é a fé deles. Então, assim, eles estão respeitando o que eles acham que é certo, entendeu? Então, nós temos que respeitar também. Versículo 14. Se alguém fizer algum trabalho nesse dia de sábado, essa pessoa será eliminada do meio do seu povo, será morta. Versículo 15. Por Deus, tá? Não é pelo homem, não. Por Deus, Pai de Jesus. Versículo 15. Pode-se trabalhar por 6 dias. 6 dias vocês podem trabalhar. Mas o 7º dia, que é no sábado, de completo descanso. No sábado vocês têm que estar completamente sem fazer nada. É o descanso. Lembra que Deus fez o mundo, a terra, em 6 dias e no 7º dia descansou? Ele continua da mesma forma. No 7º dia, todo mundo não pode fazer nada. Todo mundo quem, Luciana? O povo israelitas, o povo de Israel. Versículo 15. Pode-se trabalhar por 6 dias, mas o 7º dia é um sábado de completo descanso. O sábado é sagrado para Jeová, Deus, Pai de Jesus. Quem trabalhar no dia de sábado será morto. Morto por Deus, Pai de Jesus. Quem trabalhar no dia de sábado será morto pelo Pai de Jesus Cristo, Deus, Jeová. Não sei como você o chama, mas ele é Pai de Jesus. Ele falou: quem trabalhar no dia de sábado será morto. É para você, Luciana? Não. Ele estava falando para o povo israelitas, o povo de Israel. Versículo 16. Os israelitas guardarão o dia de sábado, não farão nada. Celebrarão o sábado por todas as suas gerações. Será que até hoje eles não trabalham no sábado, não fazem nada? Porque ele falou por
todas as suas gerações. Quando Deus fala por todas as suas gerações, é para sempre. Até o dia de hoje, Luciana, até o dia de hoje, gente. Porque quem nasceu Israel, é israelita, é do povo lá que saiu do Egito, que Deus tirou do Egito. Então, será que eles guardam o sábado até hoje? Então, no versículo 16, Deus fala para Moisés: o povo israelitas guardarão o sábado, celebrarão o sábado por todas as suas gerações, quer dizer, para sempre. É um pacto permanente. Versículo 17. É um sinal duradouro entre mim, Deus, Pai de Jesus, Deus Jeová, e o povo de Israel. Não é o povo brasileiro, ele fez com o povo de Israel. Pois em 6 dias Jeová, Pai de Jesus, fez os céus e fez a terra. E no 7º dia, eu, Pai de Jesus, Deus Todo-Poderoso, no 7º dia, eu descansei e me revigorei. Eu descansei, eu tive força, porque a gente tem que descansar. Você tem que descansar. Deus não mandou você trabalhar de domingo a domingo. Ele pediu para você guardar o sábado, para você não fazer nada, não varrer casa, não fazer comida, não fazer nada, gente. Para vocês descansarem, porque ele descansou. Ele descansou para ter vigor, mais vigor, mais vigor. O povo de Israel, ele pediu para o povo de Israel, ele fez isso. Então ele quer que o povo fizesse a mesma coisa que ele. Versículo 18. E assim que Deus acabou de fazer em 6 dias a terra e os céus. Não, assim que Deus, versículo 18. E assim que Deus, Pai de Jesus, acabou de conversar com Moisés e falar tudo que tinha que falar para Moisés, que foi o que vocês ouviram, no Monte Sinai, ele estava lá no Monte Sinai, onde sempre aparecia na nuvem. Deu-lhe a Moisés as 2 tábuas do testemunho, tábuas que eram de pedra, escritas pelo dedo de Deus. Olha, gente, as tábuas do testemunho eram escritas pelo dedo de Deus. Está no versículo 18 do capítulo 31 de Êxodo. As tábuas do testemunho eram escritas pelo dedo de Deus. Que coisa sagrada, hein? Você pega uma coisa que foi feita com os dedos de Deus. Ele escreveu com o dedo dele as tábuas de pedra, porque antigamente não tinha livro, não tinha folha. Então ele escrevia na pedra. Ele mandava as pessoas escrever na pedra, que até hoje alguns arqueólogos eles conseguem muitas vezes, né? Os arqueólogos estudam coisas antigas, achar coisas escritas na pedra, desenhos em pedras de povos antigos. Já vi até de Israel, gente. Estou aqui no Dr. Google perguntando se até hoje os israelitas guardam o sábado. Aqui está falando, a lei do sábado não era meramente descansar, mas descansar para adorar. Seu objetivo era o serviço do Senhor. Aí algumas pessoas perguntaram, mas por que Jesus, quando veio, ele deixou os apóstolos ali pegar espigas de milho no sábado, pegar um boi que estava ali preso no sábado, que não poderia fazer? Mudou, né? No Novo Testamento, quando Jesus veio, ele mudou esse sábado aí, que Deus falou que não poderia fazer nada, que deveria só adorar ele, porque ele descansou no 7º dia, quando ele fez a terra e os céus. Ele falou, não, porque Jesus, ele falou assim, eu não vim para abolir, para acabar, mas para cumprir. Quem desobedecer a um só destes mandamentos, por menor que seja, e assim ensinar os outros, será considerado menor no reino dos céus. Porém, quem praticar os meus mandamentos e ensinar meus mandamentos, será considerado grande no reino dos céus. Mateus 5, 17 ao 19.
Antes de instituir os sábados, Deus deu maná, lembra que caiu do céu? Para 2 dias consecutivos. A provisão de Deus era essencial aos filhos de Israel para cumprirem a guarda do sábado. Êxodo 31:16. Guardarão, pois, o sábado os filhos de Israel, celebrando o sábado nas suas gerações por aliança perpétua. Deus instituiu na lei a celebração dos sábados para os filhos de Israel, os israelitas. Os filhos de Israel, porque Jacó, lembra que lutou com um homem, ele venceu. Na Bíblia não deixa claro, mas ele falou que viu Deus face a face. O homem fala que lutou com Deus e ele ganhou. Então o nome dele foi mudado para Israel. Por isso que a descendência era toda de Israel. As celebrações eram dias de festa, festivos, que deveriam ser comemorados pelos judeus, de geração em geração. A determinação para guardar os sábados recai única e exclusivamente à descendência segundo a carne de Abraão, Isaque e Jacó, ou seja, aos judeus. Mas por qual motivo Deus estabeleceu os sábados ao povo de Israel, hein? Primeiro porque Deus descansou, ele fez o céu, a terra, o mar, tudo, os peixes, em 6 dias. No 7º dia ele descansou. Então, mas por qual motivo Deus estabeleceu os sábados ao povo de Israel? Estabeleceu um sinal ao determinar que os filhos de Israel guardassem os sábados. Deus estabeleceu um memorial, um sinal, para que soubessem o povo de Israel e não se esquecessem de que é Deus que santifica o seu povo, não é outro Deus, é o Pai de Jesus. Qualquer que acredita que os sábados tornam o homem santo diante de Deus se engana. Quem santifica é Deus. E para os filhos de Israel não se esquecerem de tal verdade, foi instituído os sábados como sinal. É um memorial perpétuo. Os judeus, gente, eles têm um calendário Shemitah. Shemitah. Não é igual o nosso calendário, não. Também o ano do povo israelitas não termina igual o nosso ano, não, em dezembro. Termina em setembro. Algumas religiões, como a Igreja Adventista do Sétimo Dia e correntes do judaísmo ortodoxo, não permitem que seus fiéis trabalhem do pôr do sol da sexta-feira ao pôr do sol do sábado. No caso de judeus, há feriados religiosos que em alguns casos não coincidem com feriados nacionais. Os hebreus foram um povo que surgiu, acredita-se, por volta de 2000 a.C., antes de Jesus Cristo vir, e tiveram seu primeiro desenvolvimento às margens do Rio Jordão, na árida região da Palestina. Daí vem o seu nome, já que hebreu significa povo do outro lado do rio. Hebreu significa povo do outro lado do rio. Por que os israelitas eram chamados de hebreus e judeus? Essas três denominações, né? Esses 3 nomes, povo de Israel, é chamado israelitas, judeus e hebreus. Se referem ao mesmo povo em épocas diferentes de sua história. Os hebreus se ligam com a conquista da terra na época de Abraão. Os israelitas são os hebreus que recebem este nome a partir de Jacó, porque Jacó, lembra que lutou com o homem, aí o homem era Deus, e ele falou que ele viu Deus face a face quando ele lutou com o homem e ganhou. Aí ele falou, qual é o seu nome? Ele falou, Jacó. Não, o seu nome não é Jacó mais. Ele estava lá no Egito, o seu nome agora é Israel. Então vem de Jacó. Israelitas vem do nome de Jacó, que seria Israel, a partir do momento que o homem falou com ele. Que luta contra Deus, ele lutou contra Deus mesmo, e recebeu o nome de Israel, porque ele ganhou de Deus. Sua descendência, os 12 filhos, formam as 12 tribos de Israel. Então, os 12 filhos de Jacó formam as 12 tribos de Israel. Os judeus é a designação que os hebreus
receberam depois da volta da Babilônia e passam a reconstruir Jerusalém, o templo, e vivem no território de Judá, passando a chamar-se de judeus. A origem dos hebreus. O nome hebreu significa povo do outro lado do rio. Sua origem, o nome hebreu, era semética, populações nômades que começaram a se deslocar por volta do segundo milênio antes de Jesus Cristo vir. Aconteceu que durante o reinado de Hammurabi, Babilônia, vivendo em Ur, os hebreus eram agrupados em clã. Em clã você vai na igreja e tem que ir a turminha de pessoas. É assim, turminhas. Sendo dirigidos por um patriarca. O livro de Gênesis nos conta a epopeia do povo hebreu e de seus patriarcas. O primeiro deles foi Abraão, que conduziu seu povo para a terra que Deus lhe havia prometido, terra onde corria leite e mel, ao país de Canaã. A história nos conta que os hebreus chegaram a Canaã no século XVIII antes de Jesus Cristo vir. O sucessor de Abraão foi Isaque, e o sucessor de Isaque foi seu filho Jacó, posteriormente chamado Israel. A origem dos israelitas. A Bíblia conta a história da origem dos israelitas, do episódio da luta de Jacó com Deus. Jacó lutou tão com aquele homem, era Deus. E Jacó recebe o nome de Israel, forte contra Deus. Israel significa forte contra Deus. Segundo a narrativa bíblica, Jacó lutou com um anjo enviado por Deus. Deste nome dado a Jacó, seus descendentes, seus 12 filhos e descendentes passam a se chamar israelitas. A origem dos judeus. As narrativas bíblicas nos contam a conquista de Israel pelos babilônicos e o exílio do povo para a Babilônia, com a ascensão do novo imperador na Babilônia, o imperador Ciro. Não é o Ciro Gomes, não, é o Ciro. Houve permissão dos israelitas retornarem à sua terra. Voltaram e, na época de Esdras e Neemias, reconstruíram o templo de Jerusalém e a cidade de Jerusalém. Esta região pertencia à tribo de Judá, e a partir deste momento, seus habitantes passaram a se chamar de judeus, porque tribo de Judá, judeus. Povo de Jacó, que mudou o nome para Israel, israelitas, porque eles eram habitantes da Judéia. Sem governo forte, os judeus passaram a ser subjugados por diferentes povos, como a Grécia, o Egito e Roma. Até a próxima. Obrigada por você estar aqui.